Seja muito bem-vindo. A palavra que sai do nosso coração, ela atinge o coração das pessoas. Então, o jeito que nós falamos pode magoar o nosso irmão, como também pode santificar o nosso irmão. Nós precisamos aprender a falar com as pessoas, a ter respeito com as pessoas. Nos momentos que nós não concordamos com alguma coisa, precisamos aprender a ter um equilíbrio emocional para não falar coisas que depois nós podemos nos arrepender. E isso acontece com todos nós. Nós precisamos aprender. E aprender com Jesus. Jesus, ele vai nos ensinar hoje nesta palavra que nós vamos meditar, assim, saber o que nós estamos guardando no coração e como nós estamos vivendo essa nossa vida. Porque para nós, muitas vezes pode ser que parecer para nós que estamos vivendo corretamente, porque nós temos um olho clínico no irmão, mas para olhar dentro de nós nem olhamos, nós fechamos os nossos olhos, como que se nós fôssemos os perfeitos e os nossos irmãos os imperfeitos. Para isso mudar na nossa vida, é preciso uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, um reconhecer, a partir de hoje vou olhar dentro de mim e ver os meus erros para eu mudar. Às vezes parece que você acha que a convivência dentro até da sua família, que você está trazendo a paz, mas às vezes não. Às vezes o caos, a desordem dentro da tua casa acontece por causa de você, e você não está vendo. Alguém precisa abrir os seus olhos. É preciso você parar e ver o que eu estou fazendo. Se dentro da sua casa você é a causa da discórdia, então o problema é você. Você precisa de mudança. Não precisa fugir da sua casa, sair de casa. É preciso você reconhecer, eu preciso mudar. E de que forma mudar? Se controlar. Colocar limites às suas palavras. Colocar limites às suas ações. Hoje a palavra de Deus que nós vamos meditar, e eu vou falar bastante sobre isso, da nossa mudança, porque nós somos inclinados ao mal, porque nós pecamos, então nós estamos precisando de cura. E quem pode nos curar senão o dono da cura, que é Jesus. Jesus quer nos curar, e Ele nos cura como? Com a sua palavra, com a Bíblia, a palavra de Deus vai nos curar, porque ali Jesus está falando ao meu coração, está falando ao seu coração, para nos fazer um coração santo. Então a palavra de Deus hoje que nós vamos ler está em Marcos capítulo 7, no versículo de 14 a 23, que diz assim: tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso que mancha o homem. A bom entendedor meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a sua lei natural. Assim ele declarava puros todos os alimentos, e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação,
orgulho, insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra, o Senhor está nos ensinando, quando Ele, um pouco antes, falou, na meditação de ontem, que os fariseus, eles interpelam Jesus pelo fato dos discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. Eles estavam seguindo uma tradição humana. Aí o Senhor coloca, não é o que entra no homem que torna, não é o que nós comemos que torna o homem impuro, mas é o que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração, é o que nós temos no centro da nossa vida, no cerne da nossa vida, que é o nosso coração. O que nós guardamos ali? Então, tudo que nós guardamos do nosso coração, ele sai através da palavra, através de atos. Mas o que entra não torna o homem impuro. Então, a partir de agora, o Senhor está pondo um fim àquilo que entra no homem. Podemos comer de tudo e não vamos nos tornar impuros. Até quando nós comemos com as mãos sujas. Não torna o homem impuro. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar. Palavra de Deus que está falando isso. Aí vem no versículo 18, tudo que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração. O alimento não vai ao coração, mas vai ao ventre, como diz a palavra, e depois segue-se pela lei natural, não tornando o homem impuro. Mas o que sai de dentro, agora o Senhor está nos ensinando, para eu e você, o que nós estamos guardando no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz aqui, é muito forte, é do interior do coração dos homens que procedem, olha só, do nosso coração procedem pensamentos, maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Olha só, é do coração. Então, uma pessoa, pegando aqui uma palavra dessas, a inveja. A pessoa que tem inveja é porque dentro do coração dela está cheio de coisas ruins, de coisas más. Ela plantou no seu coração o mal, e agora o mal começa a agir, vai se exteriorizar. As pessoas vão ver o mal em você. Os roubos também provém do coração de um homem que trama para realizar a maldade. O adultério, você trair a sua esposa, provém do coração. Você alimenta este mal ao ponto de você realizar o ato do pecado. Então, meus irmãos, se Jesus nos ensina que o nosso coração ele precisa ser terra boa, ali precisa ser plantada a semente da palavra de Deus, se provém do nosso coração tudo isso que é mal, mas também pode prover dali as coisas boas. O que nós plantarmos no nosso coração, nós vamos colher. Quantas pessoas que plantaram no coração, desejando roubar o irmão, tirar, por causa da inveja, tirar aquilo que o irmão conquistou pelo trabalho, e você vai lá e rouba, e às vezes você colhe o quê? A morte, leva às vezes um tiro e morre. Nós vamos colher o que nós plantamos, e sabendo que nós somos filhos de Deus, não podemos desobedecer a Deus, precisamos obedecer o Senhor na sua palavra.
Se o Senhor está nos ensinando que o nosso coração precisa ser terra fértil para o bem, então nós precisamos mudar. Se desapegar dessas tradições humanas, colocando sempre os mandamentos de Deus, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Se buscar ao Senhor exige um esforço e coragem, busque, não desista. Se é difícil ser santo, meu irmão, se você está sendo perseguido, dê glória a Deus. Se as coisas estão dando muitas vezes errada, se as pessoas estão denegrindo a sua imagem porque você é uma pessoa de muita oração, dê glória a Deus, você está sendo perseguido por causa de Jesus. As pessoas estão se afastando de você porque você está agora somente na igreja, dê glória a Deus. Muitas vezes essas pessoas estão se afastando não por causa que elas querem se afastar, é um livramento de Deus até para você, porque pessoas que nos levam a pecar, é melhor que se afastem mesmo. É melhor nós ficar sozinhos do que nós andarmos com más companhias que podem fazer com que nós percamos a nossa salvação. Então, ande com Jesus, ande com pessoas que são de Jesus e coloque como meta salvar almas, buscar a ovelha perdida para Cristo. Foi para isso que o Senhor nos criou, para sermos cheios de Deus, para sermos servos de Deus, obedecer a essa palavra e entendendo que o nosso coração, o que nós plantamos ali nós vamos colher. Se nós colocarmos coisas ruins no nosso coração, se nós alimentarmos aquilo que é ruim, aquilo vai crescer em nós. Então que cresça a bondade de Deus, que cresça os mandamentos de Deus no nosso coração, a palavra de Deus, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Deus te abençoe.